Alô, você! Estamos na parte 12 ou 12ª da classificação doutrinária dos crimes. Eu sou o professor Franklin Lobato e nós estamos falando sobre crimes de mera conduta ou simples atividade. Na lei, os crimes de mera conduta não se exige qualquer resultado naturalístico, contentando-se o legislador com a ação ou omissão do agente, não sendo relevante o resultado material. Há uma ofensa de dano ou de perigo presumida pela lei diante da prática da conduta. É o caso, por exemplo, da violação do domicílio. Não há um resultado material no agente que viola o domicílio da vítima. O ato obsceno, aquele cidadão que está se masturbando na frente da vizinha, não há um resultado naturalístico. A omissão de notificação de doença também não há um resultado naturalístico. Portanto, é um crime de mera conduta. A mera conduta ou simples atividade gera a consumação do crime. O crime de simples desobediência é um crime de perigo abstrato ou presumido. Então, a simples desobediência ao preceito da norma gera a consumação do crime. Por exemplo, substância destinada à falsificação prevista no 277 do Código Penal. Se o agente usa a substância destinada à falsificação, ele já está incidindo na conduta criminosa. O crime de tipo aberto é o que apresenta a descrição típica incompleta do caso concreto. Exemplo, a Lei 9.455 de 97, que prevê o crime de tortura. É um tipo penal aberto porque ele apresenta a descrição típica incompleta. Nossa Lei 12.850, que é a Lei sobre Organização Criminosa, é um tipo penal aberto. Portanto, ela não apresenta a descrição típica completa no caso concreto. Já o tipo de crime fechado é o que apresenta a descrição típica completa, como a lesão corporal, prevista no artigo 129, caput, do Código Penal, e a lesão corporal praticada no ambiente doméstico, previsto no artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal. O que é, professor Franklin, o crime de mera suspeita? É aquele em que o agente não estaria infringindo concretamente qualquer comando legal de ação ou omissão, mas ele é incriminado, ele será incriminado pela suspeita gerada por essa mesma situação ou posição. Então, ele não estaria infringindo concretamente qualquer comando legal, mas ele responde pela suspeita gerada por essa mesma situação. Por exemplo, eu tenho aqui uma situação em que o cidadão está na contravenção penal de porte de instrumentos utilizados usualmente para a prática do crime, como uma gazua. Ele não está concretamente praticando subtração, mas ele é incriminado pela suspeita gerada por essa mesma situação oposição. O crime de ocasião é aquele cuja conduta criminosa sofre forte influência de circunstâncias ambientais, comoção pública, injusta provocação da vítima, violenta emoção, por exemplo, feminicídio emocional praticado por violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, o cidadão que chega na sua casa e encontra sua mulher com outro homem. O crime de opinião é o que se caracteriza pelo abuso da liberdade de pensamento por qualquer meio. Ele abusa da liberdade de pensamento. Então, existe um limite do direito de expressão. A pessoa pode se expressar, mas ele não pode abusar dessa liberdade de expressão. Por exemplo, pregando atos antidemocráticos, ou pregando condutas terroristas, ou insubordinação contra os poderes da República.
e, portanto, ele está abusando da liberdade de pensamento e expressão. O crime de dano são aqueles que só se consumam com a efetiva lesão ao bem jurídico visado. No caso, o feminicídio, lesão à vida da mulher, ao patrimônio, no furto, à honra, na injúria, a coisa alheia móvel, no dano. O crime de perigo consuma-se com um simples perigo criado para o bem jurídico. O perigo, por exemplo, para a vida ou para a saúde de outrem. O cidadão que expõe a mulher, tem relação sexual com uma mulher fora do casamento, expõe a mulher a uma doença sexualmente transmissível. Então, os crimes de perigo comum são exemplos dessas condutas. Bom, falei bastante, mas quero dizer que na aula número 13º, ou 13, nós vamos falar sobre crime de atentado ou de empreendimento. E também vamos falar do crime de circulação de trânsito. Mas eu encontro vocês lá na aula 13ª. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir.